Durante a década de 60, em meio aos holofotes e tapetes vermelhos, festas de gala e personalidades excêntricas, o show business americano era um verdadeiro aglomerado de gigantes, uma elite poderosa de celebridades influentes, capazes de moldar o meio artístico como um todo. No entanto, um jovem nascido na cidade de Long Beach, no estado de Nova York, estava prestes a chacoalhar a indústria. Frederick J. Rubin, ou simplesmente Rick Rubin, no qual é popularmente conhecido, é um amante feroz do punk rock, que após ter aprendido com os amigos como tocar guitarra e compor, tornou-se um visionário do mercado musical. Na década de 80, o músico independente fundou a gravadora Def Jam Records, selo underground, no qual após ter se transformado na principal produtora da cena de hip hop nova-iorquina, contribuiu para uma verdadeira revolução da cultura pop yankee, tornando-se forte símbolo da máxima americana, do it yourself, ou faça você mesmo. O inatingível glamour do show business já não parecia mais tão inalcançável assim. Iniciava-se um movimento totalmente novo, longe dos agentes snobs e executivos engravatados. Os irmãos Hauser e o início. Do outro lado do oceano, um jovem britânico, fissurado especialmente pela música e cinema estadunidense, via em Rubin um arquétipo a ser seguido. Dane-se a fama e o glamour. Para este, a cultura pop emanava vida própria, uma habilidade em quebrar barreiras, vencer preconceitos e revolucionar o corpo expressivo de uma sociedade. A pessoa em questão é Sam Hauser, nascido em Londres no ano de 1971, filho da atriz Geraldine Moffat, não sendo exagero afirmar que o fascínio do garoto pela sétima arte já era sanguíneo. O filho mais velho de Moffat cresceu ao som tanto de artistas do rap até heavy metal, esses geralmente publicados por Rubin. Amava também filmes de Martin Scorsese e séries policiais. Assim, apesar da questão geográfica, sua alma encontrava ressonância na cultura urbana nova-iorquina. Enquanto o jovem radiava uma personalidade geniosa e forte, seu irmão mais novo, Dan, era o típico nerd amante e proficiente em literatura. Formado pela Universidade de Oxford, o mais novo dos Hauser provou ter um talento incrível como escritor e roteirista, sendo responsável por vários dos personagens hoje tão cultuados pela comunidade gamer. Walter Hauser, o pai de Sam e Dan, decidiu levar o filho mais velho a Nova York. A viagem fora um presente de seu 18º aniversário. O jovem ficou vislumbrado, andando de carro pelas ruas de Taxi Driver, os prédios, a música, a cultura. Para Sam era tudo altamente contagiante. Seu pai, Walter, aproveitou a viagem para encontrar-se com Heinz Hahn, executivo de marketing da BMG, selo musical de uma companhia alemã. Hahn imediatamente notou o gênio forte de Sam. O garoto britânico parecia um lunático, nas palavras do próprio Hahn, falando sobre projetos e ideias sobre os movimentos da cultura yankee. Esse espírito forte e indomável do filho mais velho será uma constante dessa história, cuja personalidade explosiva acaba por convencer os engravatados da BMG a darem uma chance ao desconhecido garoto. Porém, existia ainda mais uma paixão dos irmãos não mencionada até aqui, os videogames. Seja clássicos como Space Invaders ou Asteroids, Elite ou Pac-Man, os Hauser conheciam tudo de cor. Razão pela qual, quando a BMG decidiu expandir o selo para o campo de jogos eletrônicos, Sam, na sua melhor doida conduta de ser, apelou sem escrúpulos pela direção do novo núcleo. Entre alguns parceiros da empresa estava a pequena produtora escocesa DMA, liderada pelo talentoso programador David Jones. Um time modesto que bem manifestava o faça você mesmo de Rubin. Afinal, era nada mais do que um reduzido grupo de jovens com seus computadores, cujo sonho, em análogo ao do produtor Yankee, era redefinir as barreiras da realidade virtual de sua época. O projeto mais recente do time se chamava Race and Chase, uma espécie de simulador urbano onde o jogador precisava perseguir criminosos na rua. A DMA logo enviou uma versão teste para o núcleo londrino da BMG, onde os irmãos Hauser iniciaram o jogo pela primeira vez. A ideia de reproduzir uma cidade de maneira funcional, como um mundo virtual autônomo, era fascinante. Pedestres andavam pelas ruas, os semáforos coordenavam o trânsito e etc. Todavia, a experiência era um tanto chata, monótona. Afinal, o jogador tinha que obedecer às regras de ser um policial. What are you in for? I'll show you. God damn it, stop!
No, sir. No, not you. Não demorou muito tempo para que durante testes extensos as pessoas começassem a interagir com aquele mundo à sua própria maneira. De repente, em vez de perseguir criminosos, jogadores lançavam os carros nas calçadas e corriam em alta velocidade. Ali, uma lâmpada se acendeu. E na verdade, se o Race and Chase colocasse o protagonista como um criminoso, dando pontos e recompensando aqueles que conseguissem espalhar o caos pela cidade. Sam se apaixonou pela ideia imediatamente. Num ambiente dominado por jogos de heróis e aventuras fantasiosas, o irmão mais velho viu a oportunidade de lançar uma nova onda punk. Essa, é claro, não mais no mundo da música. O jogo logo foi nomeado para Grand Theft Auto, no desejo de melhor traduzir a natureza do título. Naturalmente, GTA não estava sozinho. Jogos como Mortal Kombat e Doom, outros que também merecem um documentário quem sabe no futuro, implodiam em suas próprias controvérsias, também alimentando a recorrente discussão de que games não eram produtos exclusivos ao público infantil. Contudo, em GTA, o peso moral em interagir de forma totalmente aberta a um mundo paralelo era bastante chocante, especialmente para as demografias mais alheias à indústria. Afinal, graças à talentosa equipe liderada por David Jones, a cidade era viva, esbanjava realismo e alma própria. O único fator limitante eram os gráficos, feito em 2D em estilo Top View. Inclusive, muitos acreditavam que esse elemento inviabilizaria um sucesso muito expressivo. Felizmente, para a BMG, o resultado foi o contrário. Ainda que alguns consumidores de fato se queixaram dos gráficos, tanto a proposta como a jogabilidade eram saborosas demais. Após o lançamento, o primeiro game já tratou de determinar a tradição de casa, causando uma série de polêmicas e debates ácidos sobre o conteúdo do jogo. Curiosamente, o game foi inclusive proibido no Brasil. As vendas altas acabaram por despertar o interesse da publisher Take-Two Interactive, essa que buscava títulos autênticos, capazes de competir com as gigantes franquias da Nintendo, EA Games e Activision. Sim, nessa longínqua época, os dois últimos tinham um catálogo bem expressivo. Acabou que a Take-Two comprou a divisão de jogos da BMG, mas deixou claro aos irmãos londrinos que os mesmos teriam total autonomia, não demorando muito para que o time mudasse para os Estados Unidos. Nasce a Rockstar. Inicialmente, o objetivo era administrar o lançamento de GTA e outros jogos na terra Yankee. Porém, Sam logo desejou lançar um selo próprio. Os irmãos londrinos teriam assim a sua própria Def Jam Records. Seriam ainda, é claro, subsidiados pela Take-Two Interactive. A ideia, no entanto, era criar uma personalidade autêntica, da mesma forma com que Rubin havia feito. O irmão mais velho logo propôs o nome Rockstar, um paralelo perfeito do espírito rebelde da equipe. Com o nome cunhado, o gênio fortemente empreendedor de Sam tomava ainda mais forma. Entre camisetas, bonés e botões, um vasto merchandising foi produzido enquanto o irmão mais velho pouco media as palavras para salientar a importância da nova marca, sempre defendendo que a empresa logo se tornaria a verdadeira elite da indústria, barulhentos, autônomos e indomáveis. Porém, do outro lado do oceano, David Jones, apesar de continuar no comando de sua talentosa banda de programadores, não se sentia muito feliz com GTA. Após o lançamento do segundo game, que na opinião de Jones foi apenas um projeto corrido, feito às pressas para explorar o sucesso do primeiro, o especialista decidiu se afastar, nutrindo uma relação complicada, especialmente com Sam Houser. Acabou que a Take-Two Interactive decidiu comprar a produtora DMA, no qual foi renomeada para Rockstar North, enquanto que Sam, com sua postura irreverente, convenceu a maior parte do núcleo original a se manter com a empresa. Momento em que de fato nascia Rockstar Game, que agora tinha uma nova e ambiciosa empreitada pela frente, criar um GTA 100% em 3D. Até hoje, parece ser difícil descrever com clareza o quanto o terceiro jogo influenciou a indústria, sendo lembrado até hoje como o grande precursor do estilo mapa aberto, tridimensional.
A Rockstar, no melhor do estilo faça você mesmo, reconstrói a capital de Nova York, chamada no jogo de Liberty City, simulando com realismo roubos de carros, prostituição e uma violenta guerra entre famílias de criminosos. Dan Houser trouxe o seu background em literatura para construir um rico roteiro, fortemente inspirado nos melhores clássicos de máfia do cinema americano e europeu. Ousados e irrepreensíveis, os londrinos queriam cada vez mais vencer as barreiras da simulação virtual, demonstrando que os videogames não apenas podiam contar histórias dramáticas, como também mergulhar em possibilidades totalmente inéditas, dado a interatividade, sendo precisamente esse o elemento que gerava tanto debate na esfera pública. Afinal, o fato de menores de idade estarem soltos pelas ruas de Liberty City, agindo de maneira anárquica, gerava incertezas em muitos. Com cada vez mais títulos adultos, a indústria estava amadurecendo, e como resposta, deu-se aval à criação do ESRB, órgão responsável por avaliar jogos eletrônicos antes desses serem lançados ao mercado. E nesse ponto, a classificação de GTA era clara, o jogo carregava o selo M de Mature, portanto, era recomendado para usuários acima de 17 anos de idade. Outros jogos que impulsionaram muito a criação do selo foram Mortal Kombat e Doom, que inclusive, o primeiro jogo da icônica franquia de luta havia sido censurado no Super Nintendo, com o sangue sendo substituído por um estranho efeito de cor cinza. O que acabou, imaginem só, alavancando as vendas do seu grande concorrente, o Mega Drive, pois nessa plataforma o sangue não havia sido censurado. Bem, mais ou menos. Ainda era necessária a utilização de um código para que o sangue ficasse de fato liberado. Mas pode ter certeza que toda criança jogando descobriu qual era esse bendito código. Voltando agora a GTA, surfando no sucesso do game, a equipe mal teve tempo de respirar antes que Sam Houser já viesse com a sequência. O próximo da série reproduziria uma colorida Miami dos anos 80, nomeada de Vice City. Essa complexa reprodução da cidade litoral foi obviamente influenciada por Miami Vice e Scarface. Aliás, o paralelo entre o protagonista Tommy Vercetti e o lendário Tony Montana, vivenciado por Al Pacino, era nítido. Os londrinos enxergaram também uma oportunidade em trazer grandes figuras da indústria fonográfica aos seus jogos, mostrando para o público que o desenvolvimento de games era algo cada vez mais sério e culturalmente relevante. Para a dupla, é claro, tratava-se de um desafio incrível, mas acima de tudo gratificante. Afinal, era uma oportunidade de trabalhar ao lado de alguns de seus ídolos prediletos. Parecia surreal, mas poucas semanas após o início do projeto, os irmãos jantavam com Ray Liotta, a estrela do clássico Os Bons Companheiros, de Scorsese, um dos filmes prediletos de Sam, no qual a celebridade fez até uma piada em clara referência à cena de Joe Pesci no filme, pegando os londrinos de surpresa. O ator assumiu o papel do protagonista de Vice City, e como era de se esperar, o jogo obteve um sucesso estrondoso, pavimentando o caminho para novas franquias, essas na qual nunca deixaram de refletir o espírito indomável da empresa. Um dos grandes destaques foi, sem dúvida, o violentíssimo Manhunt. No título, o jogador encarna o papel de James Earl Cash, um criminoso forçado por um diretor lunático a praticar uma série de atrocidades em frente às câmeras, com o intuito de produzir uma espécie de filme documentário diabólico. O jogo em particular foi proibido na Nova Zelândia, enquanto na Inglaterra foi apontado como possível causa de um assassinato. Quando descoberto que o jovem de 17 anos, Warren LeBlanc, acusado de matar um garoto de 14 anos, possuía uma cópia do jogo. Nos Estados Unidos, controvérsias semelhantes aconteciam, especialmente após o famigerado tiroteio de Columbine, tornando-se recorrente a tendência em culpar os videogames, onda na qual foi fortemente explorada pelo ativista Jack Thompson, figura que logo se tornaria uma enorme pedra no sapato da Rockstar Games. Apesar da pressão externa, a empresa se expandia cada vez mais, consolidando um catálogo diverso, seja títulos como o jogo de corrida, Midnight Club e o drama de Velho Oeste, na melhor pegada Clint Eastwood, Red Dead Revolver. Aliás, abre parênteses rapidamente, a franquia Red Dead surgiu originalmente como um jogo da Capcom.
Sim, a empresa japonesa, responsável por Street Fighter, Mega Man e Resident Evil, estava interessada em fazer um jogo de tiro, em terceira pessoa, que se passasse no Velho Oeste. O jogo teria o desenvolvimento realizado entre ela e uma empresa chamada Angel Studios, das quais já haviam trabalhado juntas no port de Resident Evil 2 para Nintendo 64. Mas com um desenvolvimento problemático, acabou levando a empresa japonesa a desistir desse projeto. E como que a franquia Red Dead foi parar nas mãos da Rockstar? Bem, eventualmente, a empresa Angel Studios foi adquirida pela Rockstar, e eles perceberam o potencial que havia nesse jogo, e bem, o resto é história. Apesar da rica seleção, parecia quase que impossível mover os holofotes para além de GTA, seja pelo sucesso ou pelas recorrentes polêmicas. A coisa esquentou bastante quando ativistas chamaram a atenção a uma missão particular de Vice City, pois o jogo retratava algumas situações de extrema tensão étnica. Nesta missão em particular, o jogador se envolvia num conflito entre cubanos e haitianos, massacrando nesse caso o segundo grupo. É importante compreender que juristas como o próprio Jack Thompson, profundamente alinhados à causa, possuíam contatos do alto escalão no governo. Dessa forma, o ativismo jurídico que faziam não era brincadeira. A Take-Two começou a sofrer uma enxurrada de processos, esses bastante custosos, gerando certo desconforto da distribuidora com a banda de punk rock dos londrinos rebeldes. Já no lado da Rockstar, a equipe não parecia se abalar tanto, ao mesmo tempo em que já não pareciam tanto assim como uma banda de punk rock. A cada dia, a empresa se transformava num leviatã corporativo. Os funcionários estavam simplesmente exaustos, tendo que trabalhar em projeto após projeto, sem folgas e sob horários extensos. Nesse ponto, Sam era simultaneamente um exemplo e um problema. O irmão mais velho era o primeiro a chegar e o último a sair. Vivia pela empresa e com seu gênio forte, colocava pressão nos times, sempre buscando o melhor resultado possível. O ambiente já delicado complicou-se ainda mais, quando o líder repetiu o ciclo vicioso dos títulos anteriores. San Andreas e a polêmica do Hot Coffee. O próximo título seria ainda mais ambicioso, retratando 3 grandes cidades no mesmo mapa, e narrando a dramática história de Carl Johnson, um típico gangster dos subúrbios americanos. Os londrinos queriam explorar as questões raciais e conflito entre gangues urbanas de forma ainda mais profunda. A Take-Two, cuja mesa já acumulava pilhas de processos, pediu ao menos que a Rockstar se comunicasse com alguns representantes dessas comunidades antes de lançar o jogo. A distribuidora sabia que não tinha como domar a equipe, mas esperava ao menos evitar um choque semelhante ao da questão dos haitianos. San Andreas é até hoje cultuado como um dos, se não o melhor título da franquia. A magnitude do game é impressionante. O jogador pode ingressar na violenta guerra entre as gangues de Los Santos, baseada em Los Angeles, aventurar-se pelas ruas de San Fierro, baseado em São Francisco, ou apostar alto nos cassinos de Las Venturas, baseada em Las Vegas. O mapa inclui também uma vasta área rural, com direito até uma base militar secreta no deserto, numa clara inspiração a séries como Arquivo X. O título também simula a saúde do protagonista, baseado nas atitudes do jogador. Coma muita junk food e CJ ficará obeso, ou frequente a academia e deixe o bombadão. É possível customizar carros, manipular um arsenal vasto de armas, comprar propriedades e etc. A riqueza e abrangência de San Andreas logo fez com que o título se tornasse um dos maiores sucessos da história da indústria. No entanto, Sam Houser, seguindo o hábito, queria mais. Durante o desenvolvimento do game, o mais irrepreensível dos londrinos teve uma ideia no mínimo curiosa. Como um verdadeiro punk rocker, o presidente da Rockstar queria continuar quebrando barreiras. E ainda assim, um ponto pouquíssimo explorado na indústria: cenas de sexo. Sim, chega a ser cômico e difícil de entender a razão pela qual Sam Houser defendeu a ideia tão arduamente. O chefão da série GTA queria entre os sistemas de San Andreas um simulador de namoro, onde o jogador, caso obtivesse sucesso, poderia se engajar em cenas explícitas com sua namorada. Talvez tratava-se do ímpeto em simular todos os temas adultos possíveis.
ou talvez fosse a pura rebeldia e vontade do londrino em abrir fogo contra os puritanos. O fato é que, por qualquer que fosse o motivo, depois que uma ideia brotava na cabeça do líder, todos sabiam que ninguém seria capaz de tirá-la. A assessoria da Rockstar fez um extenso estudo sobre as regulamentações de idade em cada país. Enquanto a Europa, no geral, era um pouco mais complacente com elementos explicitamente sexuais, os Estados Unidos eram mais restritivos. Entretanto, mesmo nos países mais liberais, o conteúdo que Sam queria implementar ia muito além dos limites impostos. Alguns países permitiam nudez sem muitas ressalvas. Todavia, tratava-se de material pornográfico. Dessa maneira, a assessoria da Rockstar logo alertou o presidente de que tal conteúdo, após ser analisado pelo órgão ESRB, obviamente receberia o selo AO, Adults Only, apenas para adultos, na tradução direta. Aqui entra o cerne da discussão. Conforme comentamos anteriormente, GTA era sempre classificado com o selo M, de Mature, recomendado para maiores de 17 anos. O selo AO era indicado a títulos para maiores, dependendo da legislação local, de 18 ou 21 anos. Para um leigo, pode não parecer algo tão importante assim. No entanto, o selo AO é uma espécie de remédio de tarja preta, cuja massiva maioria das lojas recusavam-se a vender, buscando, é claro, proteger-se das controvérsias. A distribuição seria gravemente afetada, e tratamos aqui de GTA, uma mega produção cara e complexa. Dessa forma, não havia a menor chance de viabilizar um projeto dessa magnitude, cujo selo fosse AO. Apesar disso, Sam Houser não queria recuar. A equipe de produção desenvolveu um simulador de namoro quase que por completo, incluindo as cenas de sexo. Mas era óbvio que não haveria como manter o conteúdo no jogo. Assim, os desenvolvedores acabaram abandonando o código. Sam, ainda revoltado, insistiu em preservar o sistema. No final, o time optou não por apagá-lo, apenas desligá-lo. Dessa forma, o jogador teria acesso a todo o sistema de namoro. No entanto, na etapa final, o código reproduziria apenas uma animação fora da casa, deixando óbvio o que acontecia apenas através de efeitos sonoros. O jogo foi enviado para a ESRB. Como de costume, recebeu o selo M e seguiu para as lojas. Enquanto isso, Sam Houser, negando assumir uma derrota, planejava lançar posteriormente uma atualização para a versão do PC. Afinal, bastava reativar as sequências de código adormecidas nas entrelinhas do jogo. A primeira versão, todavia, foi a do PlayStation 2. Apesar dos consoles serem plataformas fechadas, e não é novidade para ninguém que hackers e modders adoram quebrar as travas e fuçar num aparelho, imagine a cena quando de repente, alguns modders fuçando nos pacotes de códigos encontraram alguns arquivos estranhos de animação, cujos scripts principais estavam desligados. Em uma das animações, cujos pacotes tinham nomes profanos, uma mulher se ajoelhava em posição cachorrinho, empinando a cintura para cima. Era óbvio do que o material se tratava. Contudo, apesar de terem conseguido acesso, não era possível manipular os scripts devido às limitações impostas pelo PlayStation 2. Dessa forma, os modders esperavam ansiosamente pela versão de computador, se perguntando se o código-fonte também carregaria os mesmos pacotes escondidos. Finalmente, San Andreas saiu para a plataforma, e para surpresa de ninguém, lá estavam eles, agora com a liberdade de manipular os scripts no PC. Os modders foram rapidamente capazes de reativar o código corretamente, onde o sistema agora se desenrolava da forma na qual Sam pretendia. A comunidade decidiu nomear o mod de Hot Coffee, café quente na tradução direta. O termo hot, na cultura americana, é utilizado comumente para descrever conteúdo picante. A notícia logo se espalhou, e ativistas como Jack Thompson prepararam seu exército de advogados. Mas dessa vez, a situação era muito mais delicada. No cerne da acusação estava o fato da Rockstar ter, de certa maneira, enganado o ESRB. Na época, o transtorno foi tão grande que muitas partes da própria indústria, seja desenvolvedores, distribuidoras, jogadores ou jornalistas, se revoltaram contra a empresa. Afinal, se havia uma guerra entre os games e os ativistas, a Rockstar acabara de dar uma bomba atômica aos opositores. Fire the laser!
Era óbvio que se o código estivesse ativado, San Andreas receberia o selo AO e não o selo M. O furor acabou por colocar a própria ESRB em xeque. Logo foi exigida uma auditoria do código-fonte, provando que de fato, apesar dos modders terem ativado o sistema, o conteúdo em si havia sido desenvolvido pela própria Rockstar, estando inclusive adormecido nas entrelinhas das versões de consoles. A empresa tentou se defender, alegando que o mod só fora ativado devido a um hacking, não sendo a forma com que o jogo havia sido idealizado para os consumidores. Conforme ficava claro que a desculpa não colaria, a Rockstar acabou se isolando do debate, o que fragilizou mais ainda a imagem do time, especialmente da Take-Two. Os processos cresceram e o debate sobre combater legalmente jogos adultos avançará como nunca. Na Austrália, o título foi proibido, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos, a distribuidora foi obrigada a pagar multas milionárias e realizar recalls das cópias do jogo. Esse que agora fora reavaliado pela ESRB, recebendo a famigerada tarja preta, apenas quando o pacote foi removido do código-fonte, que a San Andreas pode retornar ao selo M. Os prejuízos foram enormes, o dano à reputação profundo. No caso dos ativistas, o principal núcleo liderado por Jack Thompson parecia mais forte que nunca. Porém no final, tanto por excesso de Thompson, no qual atacava publicamente a Rockstar em especial, de forma muito descomedida, como por decisões jurídicas, jogos adultos continuaram protegidos pela legislação americana. Os juízes concluíram que jogos de formas semelhantes a livros, filmes e histórias em quadrinhos são meios de expressão cultural, apresentando desde narrativas fictícias até críticas sociais. Dessa forma, também são protegidos pela primeira emenda. Houve também, é claro, um fortalecimento e enriquecimento do processo da ESRB, cuja imagem fora fragilizada após as peripécias de Sam Houser. Depois de terem se ausentado do debate, numa postura que aparentava um misto de indiferença e arrogância, os londrinos seguiram em frente e logo lançaram o game Bully. O título conta a história de Jim Hopkins, um problemático jovem enviado ao internato de Bulworth Academy. O jogo explora uma série de questões, envolvendo especialmente o bullying e a puberdade. Causou furor ao permitir que o jogador se engajasse em relações homossexuais, tornou-se uma espécie de título cult da Rockstar, preservando uma forte comunidade até hoje. Inclusive, ex-funcionários do time alegam que uma sequência esteve em desenvolvimento, mas foi tragicamente cancelada. No entanto, Bully não apenas sofreu com vendas pouco expressivas, com a Take-Two já muito fragilizada por toda a balbúrdia dos londrinos, sofria de um grave processo de possível crime administrativo. A acusação era de que alguns relatórios fiscais da distribuidora apresentavam números falseados, especialmente no que condizia aos lucros da empresa. Uma escuridão sem fim parecia pairar sobre o futuro, ainda que o ativismo judicial de Jack Thompson tivesse falhado em seus principais objetivos, deixou cicatrizes profundas, somado ao fato de que a Rockstar parecia ter se tornado uma empresa muito mais polêmica do que bem-sucedida. O ressurgimento. Por trás das cortinas, os londrinos isolavam-se cada vez mais, e desses longos períodos de introspecção pareciam ter iluminado um novo caminho. Na época, o grande assunto da indústria era o lançamento do PlayStation 3 e Xbox 360, cuja potência permitiria um nível de realismo nunca visto antes. Sam acreditou que era o momento certo para se retornar a Liberty City. Os irmãos continuaram do jeito que sempre fizeram, suando a camisa em extensas horas de trabalho e árdua dedicação para criar mais um marco da simulação virtual. Um verdadeiro exército de fotógrafos foi contratado. Imagens foram tiradas da cidade inteira. Funcionários tiveram que medir a variação do tráfego durante o dia, os horários dos caminhões de lixo, a frequência, a quantidade de táxis e etc. Enquanto isso, designers, auxiliados por equipes de seguranças, vagavam pelos subúrbios, tentando captar a essência da metrópole da forma mais fiel possível. No escritório, Dem se debruçava num complexo roteiro de milhares de páginas. A ideia era recriar de maneira sóbria, até mesmo fria, as várias camadas sociais que compunham Manhattan. Como inspiração, é claro, clássicos do cinema americano não faltaram, sendo como de costume, constantemente referenciados no jogo. O título contava a trágica história do imigrante Niko Bellic,
atormentado pelos fantasmas de um passado militar traumático. O processo de desenvolvimento foi longo e desgastante, resultando novamente em demissões e conflitos, especialmente com Sam Houser. Com uma reconstrução minuciosa de Nova York e sem peripécias pornográficas, GTA IV finalmente chegou às lojas. O game se tornou o jogo mais vendido da história, na sua época, é claro, sendo aclamado especialmente pela própria indústria e a imprensa especializada. Ambos enxergaram no título um marco, não apenas na questão técnica, mas também na direção da Rockstar. Os londrinos, que até então eram acusados de estar nos holofotes apenas por polêmicas, haviam amadurecido. Após tanto tempo, a batalha de Sam Houser em provar que videogames também podiam ser adultos e possuir um valor artístico dava frutos. O interessante é que o quarto game da série é até hoje uma peça debatida e divisora de águas. É como se houvessem dois tipos de GTA, em 3D, todos os jogos da franquia e GTA IV. Uma forma rápida de elucidar isso é comparar qualquer imagem de outro jogo da série com o quarto jogo. Longe da paleta pujante e viva, o título protagonizado por Nico Bellic é marcado por uma coloração cinzenta e azulada. Tudo parecia sombrio e triste. É inegável como as desavenças afetaram a lente com que os irmãos enxergavam a nação Yankee. Muitos fãs defendem que o jogo perdeu o senso de humor, tornando-se realista demais. E ainda que o sucesso fora gigantesco, havia ainda um desafio. A empresa continuava sem ter lançado outro título, cujo impacto fosse semelhante. Mas agora, com muito mais experiência e maturidade, o time logo quebraria também essa barreira. Após GTA IV, a Rockstar decidiu apostar numa nova sequência de Red Dead Revolver. O próximo game da série contaria com um novo protagonista, John Marston. De forma semelhante à trágica narrativa de Nico Bellic, o título traria um roteiro rico, no qual explorava complexas situações de moralidade, nada mais adequado para os rebeldes londrinos. Como também de costume, o jogo sofreu polêmicas internas. Antes do seu lançamento, um grupo de esposas dos desenvolvedores decidiram se organizar para processar a empresa. As queixas dos artistas seguiam a triste tradição, destacando horários de trabalhos extensos que desgastavam a saúde de tamanha forma que não era incomum funcionários serem internados ou sofrerem de depressão. O caso foi resolvido pela Take-Two em privado, evitando o julgamento público. Após o lançamento, o título de Velho Oeste foi massivamente aclamado, tanto pelos jogadores como pela imprensa especializada, sendo considerado por muitos um dos, se não o melhor game da era PlayStation 3 Xbox 360. Dado que não se tratava de um GTA, o público pareceu mais aberto a uma narrativa dramática, em um universo mais realista. O jogo logo ultrapassou a marca de 10 milhões de unidade, firmando a importância da empresa, cuja presença agora começava a ir além de GTA. Os londrinos decidiram realizar uma parceria com os australianos da Team Bond para lançar LA Noire, um drama policial focado no elemento investigativo. O game protagonizado por Cole Phelps apresentou uma tecnologia bastante impressionante de simulação facial, onde o jogador tinha que deduzir se as testemunhas estavam de fato dizendo a verdade. E apesar de ser em mapa aberto, o jogo limitava as ações do jogador, dado que o protagonista era um policial. Porém, o time inteligentemente incorporou elementos dos shooters da Rockstar, visando dar um certo dinamismo à experiência. O roteiro, semelhante às obras de Dan Houser, carregava uma veia trágica e moralmente ambígua. Parecia loucura ver um título desse teor carregando um selo da Rockstar. Entretanto, isto não apenas aconteceu, como LA Noire foi um sucesso de vendas, sendo uma pena que a equipe australiana tenha sofrido com uma série de problemas administrativos gravíssimos, sendo ocasionalmente fechada. Já a gigante dos irmãos londrinos, numa reviravolta típica do cinema hollywoodiano, tinha firmado-se entre as produtoras mais proeminentes do mercado, com um catálogo que agora ia muito além de GTA. A equipe pareceu tomar gosto por narrações introspectivas. Em sequência lançou Max Payne 3, o famoso shooter em terceira pessoa do detetive canastrão. É interessante notar que apesar dos primeiros jogos não serem feitos pela Rockstar, mas pela empresa finlandesa Remedy, a série carregava um forte elemento do cinema e quadrinhos noir, expondo uma vertente da cultura pop também amada pelos Houser. Para o terceiro jogo, decidiu-se trazer o detetive para o Brasil. A maior parte do roteiro se passa em São Paulo. Com excelentes mecânicas de shooter e um online que surpreendeu a muitos, Max Payne 3 também celebrou suas ótimas vendas, dando ainda mais espaço para que a empresa se arriscasse.
Existe, porém, aquele velho ditado, bom filho, a Los Santos retorna, ou algo assim. Depois de 5 anos trabalhando arduamente na sequência de GTA 4, a Rockstar lançou, bem no final da geração PlayStation 3, Xbox 360, o quinto jogo da franquia. GTA V foi extremamente hábil em somar todas as qualidades vistas no recente catálogo de forma coesa. A profundidade dos roteiros vistos em GTA 4 e Red Dead Redemption permaneceu. No entanto, diferente das lentes acinzentadas do quarto jogo, a equipe trouxe de volta um humor mais desenfreado e uma simulação não tão preocupada com a imersão. Enquanto que as ótimas mecânicas de Max Payne 3 foram incorporadas ao combate, assim tudo parecia arrumar para um lançamento histórico, e de fato foi. Só para se ter uma noção, filmes como Os Vingadores geralmente precisam de semanas, ou até meses para bater a marca de 1 bilhão em lucros. O quinto jogo da série a alcançou em menos de 24 horas, quebrando inúmeros recordes e sendo ao menos, até o presente momento, o maior produto de entretenimento da história. Protagonizado por 3 personagens diferentes, a narrativa explora a vida de Michael DeSanta, um ladrão de bancos que tentou se afastar não apenas do crime, mas de seu icônico e insano ex-comparsa, Trevor Phillips. Entre os dois, o jovem Franklin, que sonha em sair dos subúrbios de Los Santos, vê especialmente na figura de Michael uma espécie de mentor. Não bastasse o sucesso estrondoso do conteúdo para um jogador, a comunidade aguardava ansiosamente pelo lançamento de GTA Online. Diferente de muitas empresas, a Rockstar demorou bastante para se adentrar no mundo do multiplayer. Inclusive o formato foi primeiro explorado pela comunidade através de um mod, que transformava San Andreas num jogo online. Foi um sucesso absoluto, fazendo com que a equipe dos londrinos logo se tratou de criar um modo oficial. GTA 4 foi o primeiro jogo da série com real suporte para online. Com o quinto jogo, a Rockstar decidiu tratar o multiplayer com um modo completamente novo, e a parte da experiência usual de um jogador, denominando simplesmente de GTA Online. A ideia foi criar um universo multiplayer expansivo, no qual era gradualmente alimentado com mais conteúdo. A primeira versão do modo, lançada para PlayStation 3 e Xbox 360, teve na realidade um início desastroso. O modo extra foi ativado mediante uma atualização lançada aproximadamente um mês após o jogo base. O hype gerado foi enorme, e devido a uma gigantesca, embora esperada quantidade de jogadores, os servidores da Rockstar simplesmente peidaram. Durante os primeiros meses, os jogadores de PlayStation e Xbox tiveram que lidar com uma vasta gama de problemas, conexões instáveis, progresso perdido, bugs e travamentos esquisitos. Gradualmente, os problemas foram sendo corrigidos. No final da bagunça, a Rockstar ofereceu alguns pacotes de dinheiro no modo online para tentar acalmar um pouco os ânimos. Por muito tempo também, havia a ausência da possibilidade de roubar bancos em missões cooperativas online, recurso que a empresa havia prometido. No entanto, com o tempo, o modo online do jogo foi sendo expandido, e com o sucesso estrondoso das versões de PlayStation 4, Xbox One e PC, o modo online de GTA V tornou-se uma verdadeira máquina de dinheiro. Hoje, mais do que nunca, toda empresa quer ter o seu próprio jogo por serviço, termo que causa com certa razão ojeriza em muitos jogadores. GTA Online pode não ser o pioneiro, mas é sem dúvida o suprassumo da ideia, um jogo que estendesse desde 2013 até hoje, onde os códigos estão monetizados até em suas entrelinhas. Afinal, a espinha dorsal dessa abordagem são as infames microtransações, pequenas compras que o jogador realiza para acelerar o progresso ou adquirir itens no online. É inegável que essa impressora de dinheiro teve um impacto profundo na postura da empresa. Ainda bem que, apesar das finanças da principal série da Rockstar parecerem-se com o PIB de um país, o sucesso estrondoso de Red Dead Redemption permitiu que o desenvolvimento de uma sequência acontecesse. Depois de vários adiamentos e, como de costume, controvérsias sobre o ambiente insano de trabalho, em 2018 a Rockstar finalmente lança Red Dead Redemption 2. Um prólogo épico e ambicioso, protagonizado por Arthur Morgan, cuja proposta central é abordar a derrocada da famosa gangue de Dutch Van der Linde, narrando os acontecimentos que levaram aos eventos do jogo anterior.
Semelhante ao quarto jogo da série GTA, o histórico projeto emanou uma incrível atenção ao realismo e imersão. O nível de detalhe é tão absurdo que virou até piada. Os testículos dos cavalos, por exemplo, dilatam ou contraem, conforme a temperatura ambiente. Toda essa minuciosidade teve como alicerce mais um complexo roteiro escrito por Dan Houser. É realmente impressionante notar quanto o irmão mais novo se desenvolveu como escritor, conseguindo um feito que para muitos parecia impossível, criar um protagonista tão fascinante, ou para muitos até mais fascinante que John Marston. O novo título no Velho Oeste provou-se mais um sucesso da empresa, quebrando a marca de mais de 30 milhões de unidades vendidas. Pouco tempo após o seu lançamento, a Rockstar, manifestando uma pretensão obviamente análoga ao de GTA Online, lançou Red Dead Online. O formato é obviamente similar, e a quantidade de monetização também. No entanto, diferente de GTA Online, o modo multiplayer do Velho Oeste não conseguiu cativar o público tão bem. E apesar do enorme sucesso no multiplayer em GTA, é notório o quanto a comunidade clama por um conteúdo mais focado na narrativa. Tanto GTA 4 como Red Dead Redemption chamaram a atenção não apenas pelo conteúdo que já vinha no disco, mas por também receberem um ótimo conteúdo extra. Infelizmente, já é óbvio que a chance de tais expansões ocorrerem é ínfima. A postura da empresa é bastante debatida pela comunidade nos dias de hoje, e com a recente e chocante saída de Dan Houser, o futuro fica incerto. O irmão mais novo não emitiu nenhuma nota pública sobre a saída, tendo recentemente fundado sua própria empresa. Final. Grand Theft Auto V came out 8 years ago. Developer Rockstar North's choice to sell GTA 5 once again on new consoles for a separate price tag, rather than a free upgrade to owners of the PS4 and Xbox One versions, is a curious one. But with all that money, many fans feel as though Rockstar hasn't done enough to bolster Grand Theft Auto 5. It's coming to PlayStation 5 and Xbox Series. They recently showed a new trailer for it, and it's the same old, they're just reselling the same game. I finished the game and experienced it for what it was worth. I naturally moved on to the online game mode to join my friends, cowboying it up in Juliano. I was just gonna go kill some gang members in a gang hideout and grab some cash. You know, the fun way. Eventually I found a gang hideout, I killed like 30 people, including their leader, and I started looting, and I quickly realized these guys have like 7 cents on them. That's like pennies at a time. So after looting all of them, I had $3.12. And then my friggin' stable charged me for the day, and now I have $1.62. It's like $1 an hour. When the game did finally release, it was not released for everyone. PlayStation, Xbox, and Switch owners got access to their copies, but PC owners who bought it through Rockstar's shitty launcher were unable to access their purchase because the launcher was down for maintenance for almost 2 days. Had Rockstar and Take-Two not been greedy scumbags and released it on Steam as they should have, those on PC would have been able to join in the fun of taking screenshots and clipping gameplay to show just how janky this remaster is. This quote from the IGN review is just perfect. It's defective, disappointing, and surprisingly disrespectful to both the legacy of the games themselves and their legions of fans. Even IGN gave it a 5. IGN! You can release a picture of your ass onto Steam and IGN would give it a 7. We also understand that some of you would still like to have the previous classic versions available for purchase. They were already available to play on modern systems, thanks to modders. All those modders that you've crushed with lawsuits and legal notices. Those who supported all your games, who, an apology to them, is completely absent from this release. There are bugs in these releases that were fixed by modders literally half a decade ago. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Oh. Ah, damn, man. What a waste. Carl
Charles Johnson, my man. I need you to do me another favor. Todo mundo faz isso no YouTube e com a gente não é diferente. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, compartilha, comenta aí embaixo e até a próxima!